das lutas, tudo bem com vocês? Nesse sábado, Pantera Yair Rodrigues terá a missão difícil de destronar Alexander Volkanovski na categoria peso-pena. E para quem não conhece muito do lutador mexicano, uma das histórias mais famosas dele na internet é a história do dia em que Jon Jones o conheceu no Novo México, em Albuquerque. O Yair estava fazendo uma sessão de treinos lá na academia Jackson Winkeljohn, mesma academia que Jones treinava à época, e o Jon Jones, hoje campeão dos pesados do UFC, perguntou quantos anos ele tinha e qual era o nome dele. O Rodrigues conta que na época ele tinha 21 anos de idade, e o Jon Jones disse o seguinte para ele naquele momento, aquele primeiro contato que eles tiveram depois do Jones ver ele treinando e mostrando suas habilidades ali de trocação. O Jones disse o seguinte: com 21 anos de idade, eu não tinha as habilidades que você tem. Continue assim, você vai longe. Isso foi em 2014, quando o Jon Jones já era campeão dos meio pesados. O mexicano, inclusive, já declarou em entrevistas que o elogio do Jones o fez acreditar ainda mais em si. Hoje, com 30 anos, Yair Rodrigues é o grande azarão para a luta principal do UFC 290, mas se engana que o bicho está indo para Las Vegas só para cumprir tabela. Ele representa, sim, uma ameaça real ao reinado do australiano. Isso não sou eu que estou dizendo. Tem muita gente acreditando que o Volkanovski terá contra Yair Rodrigues o seu desafio mais complicado até aqui na categoria dos penas. Antes, eu lembro para a galera que vai fazer sua aposta na stake usando o código Encarada, que Volkanovski é muito favorito na luta principal do UFC 290. O triunfo do australiano e atual campeão está rendendo apenas 25% de lucro, enquanto a vitória do mexicano rende 4,40 a cada real investido. Ou seja, se você apostar R$100 na vitória do Yair Rodrigues e o mexicano vencer, o seu retorno é de R$440. Então já larga nos comentários qual o palpite de vocês para essa luta e não se esqueçam de usar o código Encarada lá na stake. Mas agora vamos para o resto do vídeo. John Anik, para quem não está ligado, o narrador principal das transmissões oficiais do UFC, falou um pouco sobre essas odds das casas de apostas, né? Por que o Yair Rodrigues é tão azarão assim? Será que isso representa de fato as suas chances nessa luta contra o Volkanovski? Ao site MMA Junkie ele disse o seguinte: as odds muitas vezes servem para medir a chance que o lutador tem de vencer uma luta. Então as odds lançadas representam a probabilidade de Yair vencer. Eu apenas acho que ele tem uma chance melhor do que as casas de apostas estão dando a ele. Yair Rodrigues é um cara único, é difícil se preparar para enfrentá-lo. Eu estou empolgado para ver o que o Yair Rodrigues vai fazer com essa chance, e ele certamente tem a atenção do Volkanovski. Henry Cejudo e Aljamain Sterling, ex e atual campeões da categoria dos galos do UFC, também analisaram as chances do Pantera contra o menino Volka e sugeriram um caminho especial para o mexicano usar para alcançar o título absoluto da divisão. Em coletiva de imprensa, o Cejudo disse o seguinte, abre aspas: eu acho que a luta mais difícil que o Volka terá é contra Yair. Eu acredito de verdade que o Yair tem chance de vencer. Se Yair for tático em relação aos seus chutes, souber trabalhar isso, ao invés de apenas lutar, são 5 rounds, o Volkanovski tem gás no tanque. Mas se o Rodrigues souber usar seus chutes, eu acho que ele pode facilmente vencer o Volka. O tamanho de suas pernas pode fazer a diferença. Ele é muito rápido e aí é um problema. Se Volkanovski acha que vai passar por cima, é melhor ele ter um bom plano, fecha aspas. A ferramenta apontada por Cejudo também foi alertada por Aljamain Sterling ao falar do mexicano: os chutes, o uso das pernas. O áudio também sinalizou que os chutes, se bem usados, podem complicar a vida do Volka. Embora a diferença de envergadura não seja tão grande, é coisa aí de menos de 2 centímetros de diferença do Volkanovski para o Yair Rodrigues, em relação à altura, aí sim há uma diferença. O Yair Rodrigues tem 1,80 de altura contra os 1,67 do campeão dos penas. Então, se bem usado, é claro, isso pode favorecer bastante o mexicano na hora da disputa de cinturão. Agora, se Aljamain Sterling e Henry Cejudo estão aí prevendo boas chances para o Yair Rodrigues nessa luta do UFC 290, dois tops da categoria dos penas, Ilia Topuria e Arnold Allen, não estão com a mesma confiança em relação ao desafiante. Eles estão acreditando que o Volkanovski vai passar por cima de mais um, porque é um cara mais experiente, mais testado, mais rodado, mais completo, e eles acham que o Volkanovski manterá o cinturão. O próprio Volkanovski não está olhando além do Yair. Embora ele tenha expressado na semana passada na ESPN que quer sua revanche com o Islam Makhachev nos leves, em algum momento ele acha que isso deve acontecer, ele deixou claro também que primeiro precisa passar pelo teste difícil que Rodrigues representa. Volkanovski não é bobo, é um dos caras mais profissionais e respeitosos do jogo. Ele sabe que se der mole vai ficar para trás. Então, se algo der errado no próximo sábado, não vai ser porque ele subestimou o seu rival mexicano. Ele está levando o Rodrigues muito a sério. As únicas derrotas de Yair Rodrigues no UFC
foram contra Frank Edgar 5 anos atrás e mais recentemente contra Max Holloway, ex-campeão da categoria dos penas. É claro que quando se fala em currículo não dá nem para começar a discutir quem tem um currículo melhor, se é o Volkanovski ou Yair Rodrigues. O Volkanovski é muito mais testado, já enfrentou caras de níveis muito mais complicados, mais altos do que o Yair Rodrigues tem no seu currículo, né, na sua trajetória. Então é natural que a expectativa muito maior seja na vitória do Volkanovski. É natural que ele seja favorito nessa luta. Não tem como ser diferente. O problema é que depois de perder para Islam Makhachev na sua aventura na categoria dos leves, agora voltando para a divisão dos penas, contra um cara 4 anos mais jovem, se ele não tiver num dia bom, a casa pode cair. Ele vai enfrentar um cara que tá lotado de confiança, tá voando. Quem nunca viu o nocaute antológico de Yair Rodrigues contra o zumbi coreano em 2018, não faz ideia do que esse garoto é capaz de inventar dentro do octógono com sua criatividade e seu arsenal no mundo das lutas. Lembrando que nesse sábado teremos também no UFC 290 a disputa pelo cinturão peso mosca, que tem o brasileiro Alexandre Pantoja contra o atual campeão Brandon Moreno, e teremos também na divisão dos médios Robert Whittaker contra Dricus du Plessis. Várias lutas além dessas completam esse card, então todas as odds já estão lançadas lá na Stake. Usem o código Encarada para fazer as apostas de vocês, e eu quero saber qual o palpite de vocês para essa luta do Yair Rodrigues contra o Alexander Volkanovski e para as outras do card também. Quem vence? Comenta aí.